Quem vai ser o palestrante é o Dr. Tiago Costa. Ele vai falar de exames de bioimagem no câncer gastrointestinal. O Dr. Tiago, ele é formado pela Universidade Federal de Alagoas, fez residência em oncologia no AC Camargo, estágio em ressonância no HCOR São Paulo e tem título de especialista em radiologia e diagnóstico por imagem pelo CBR. Tiago, por favor. Bom dia a todos. Então, um tema um pouco extenso, né? Eu vou tentar abordar alguns temas principais. Então, os exames de imagem têm um papel grande na avaliação do câncer gastrointestinal, desde exames no rastreamento, diagnóstico precoce, estadiamento, avaliação de resposta terapêutica e terapia guiada por imagem, né? Então, seria um tema muito extenso para a gente abordar, né? Todo o trato gastrointestinal, falar tudo, qual seria cada papel da imagem na neoplasia gastrointestinal. Então, eu vou tentar abordar alguns pontos que eu considero como pontos chaves o papel da imagem na neoplasia gastrointestinal. Então, ficou um pouco pequeno aqui, mas falando o papel da imagem no estadiamento da neoplasia coloretal, né, tanto para a neoplasia de reto como para a neoplasia de cólon, a tomografia de tórax e abdômen total tem indicação no estadiamento desses pacientes. A diferença é que no câncer de reto existe indicação, além das tomografias de tórax e abdômen total, a realização de ultrassonografia endoscópica ou a endorretal ou a ressonância magnética, né? Isso porque na neoplasia de colo existe o benefício da terapia neoadjuvante e o papel da ressonância é justamente tentar estratificar, definir melhor qual é a profundidade de invasão dessa lesão intestinal, né? Isso porque a gente grosseiramente divide os pacientes T1, T2, as lesões T1, T2 e T3, T4, seria justamente o que diferenciaria o paciente que se beneficiaria da terapia neoadjuvante dos pacientes que não se beneficiariam da terapia neoadjuvante. Em relação à profundidade de invasão, a ressonância magnética consegue estratificar bem essas camadas intestinais, principalmente a mucosa, da submucosa e da camada muscular intestinal, né? As lesões que atingem até a camada muscular seriam as lesões T2, então a gente ainda, nas lesões T2, a gente ainda consegue ver a preservação da parte externa da camada muscular intestinal, e as lesões T3, que seriam as lesões que invadem além da camada serosa intestinal, né? E segundo aqui os critérios radiológicos, a gente divide em T3 de A a D, baseado na profundidade de invasão da gordura mesorretal. Aqui é uma ressonância magnética da pelve, uma imagem sagital, em que a gente tem aqui uma lesão na parede anterior do reto. Foi utilizado o gel vaginal, o gel endorretal, não é a nossa prática utilizar, eu trouxe esse caso porque é um caso que ilustra bem e fica bem mais fácil de avaliar. Então aqui a gente consegue ver uma sequência axial. A sequência ideal é que se faça um T2 de alta resolução perpendicular à lesão intestinal. Então a gente consegue ver uma lesão semianular na parede anterolateral direita do reto, né? Aqui a gente consegue identificar a camada mucosa, que é um pouquinho mais preta, a camada submucosa um pouquinho mais branca, e a camada muscular, essa preta mais externa. Descendo então aqui, a gente consegue identificar aqui uma interrupção, não sei se está fácil para vocês verem aí, tem uma interrupção da camada muscular, né, do reto, inferindo que houve uma extensão além uma extensão extraserosa, né, extramural da lesão intestinal. Então a lesão com invasão além da camada serosa intestinal, e aqui é o que a gente fala, a gente traça uma linha imaginária de onde estaria a camada muscular intestinal para avaliar a profundidade de invasão da lesão. Além disso, a gente tem que avaliar a relação da lesão com a face mesorretal, isso é que vai predizer se o paciente tem maior ou menor risco de recidiva local, né, baseada na invasão da face mesorretal, porque o tratamento cirúrgico é justamente a terapia padrão cirúrgica, que seria a excisão total do mesorreto. Aqui já seria uma lesão
menos invasiva. A gente tem uma lesão aqui na parede posterolateral esquerda do reto baixo. Né? Aqui você já vê o esfíncter anal externo, o músculo levantador do ânus e o esfíncter anal interno. Aqui a gente consegue ver a camada submucosa intestinal e essa mais pretinha aqui posterior, a camada muscular retal. Né? Então, existe uma preservação da camada muscular, uma lesão de menor invasão. Já esse daqui é uma lesão mais agressiva. A gente vê uma lesão principal com grande componente filtrativo, invadindo a gordura mesorretal com infiltração da face mesorretal. Além disso, uma linfonodomegalia neoplásica de aspecto neoplásico secundário, também com invasão da face mesorretal. Aqui são algumas informações importantes que tem que ser relatado no exame. Né? A gente tem que dar, além do grau, aquelas informações que eu falei em relação ao estadiamento T, né? Que a gente fala da profundidade de invasão, além da camada serosa intestinal. A gente tem que dar a distância da lesão principal em relação à face mesorretal, da linfonodomegalia também suspeita para a face mesorretal, de extensão de invasão vascular extramural para a face mesorretal, de nódulos de implantes peritoneais também para a face mesorretal. Além disso, para as neoplasias de reto baixo, é importante a gente falar se existe comprometimento apenas do esfíncter anal interno, ou se existe comprometimento do plano adiposo interesfincteriano, ou então se existe invasão do esfíncter anal externo do músculo levantador do ânus. Isso porque vai variar o tipo de cirurgia, o padrão da cirurgia, de acordo com a infiltração ou não desse plano adiposo interesfincteriano ou da altura da lesão intestinal. Né? Uma lesão um pouquinho mais alta, a gente consegue fazer a excisão total do mesorreto sem precisar fazer o acesso pelo plano adiposo interesfincteriano. As lesões mais baixas, sem invasão do tecido adiposo interesfincteriano, você faz o acesso preservando o complexo esfincteriano externo, só com a ressecção do esfíncter anal interno. E as lesões que invadem o complexo esfincteriano externo, teria que haver uma ressecção, uma amputação abdominoperineal. Já para as neoplasias de cólon, como não existe atualmente a terapia, não existe indicação para a terapia neoadjuvante, né, teoricamente não haveria necessidade de se realizar a ressonância, porque esse grau de invasão da camada muscular, da camada intestinal, né, não faria diferença em relação ao tratamento, porque seria um tratamento apenas adjuvante. No entanto, existe esse trabalho que está tentando avaliar o papel da terapia neoadjuvante nas neoplasias de cólon e parece demonstrar um benefício da terapia neoadjuvante em alguns casos. Está sendo utilizado a tomografia computadorizada para tentar avaliar o grau de invasão da camada muscular, da camada intestinal. No entanto, eu acho que é possível que a ressonância passe a ter um papel no estadiamento do câncer de cólon também, né, caso se confirme o benefício da terapia neoadjuvante nesses casos de cólon. Em relação ao PET-CT, a indicação do PET-CT para as neoplasias coloretais, ele não tem indicação no estadiamento do paciente com neoplasia coloretal. Ele tem indicação nos pacientes com doença metastática que são candidatos a metastasectomia, no caso metastasectomia hepática ou pulmonar, isso para excluir outros sítios de metástase que contraindiquem a cirurgia ou que modifiquem o tipo de tratamento desses pacientes. Ou então, na suspeita de recorrência, paciente com elevação do CEA, com achados tomográficos que não evidenciam a lesão, e se utiliza o PET-CT para tentar identificar o local de recidiva da patologia. Aqui é uma comparação entre o PET-CT e a ressonância magnética, justamente nesses pacientes com metástase hepática, candidatos a metastasectomia. Né, o PET-CT tem um papel principal para excluir outros sítios de metástase, principalmente linfonodo, implantes peritoneais. No entanto, esse é um artigo que é utilizado como referência no guideline do NCCN. No entanto, o próprio artigo ele fala que o PET-CT tem pouco benefício em relação à tomografia computadorizada, modificando a conduta terapêutica em 8% dos casos, e ele fala para se reavaliar o papel do PET-CT nesses pacientes. A comparação da ressonância com o PET-CT para metastasectomia, eu acho que é um exame essencial para ser feito paciente candidato,
principalmente porque o PET-CT ele tem uma boa sensibilidade para lesões acima de 2 centímetros. Quando você tenta identificar lesões menores do que 2 centímetros, né, de 1 a 2 centímetros, a sensibilidade da ressonância do PET-CT já cai para 54% e lesões abaixo de 1 centímetro para 32%. Então, nesses pacientes candidatos à metastasektomia hepática, a gente tem que lançar mão do exame que tenha maior sensibilidade, né, eu acho que para poupar ou então justamente para modificar o padrão de cirurgia da metastasektomia. O papel do PET-CT, eu acho que o principal é justamente esse, paciente com suspeita de recidiva com elevação do CEA, os exames de imagem convencionais, tomografia e ressonância perdem um pouco para avaliação, principalmente desse tecido fibrocicatricial no leito cirúrgico retal, né, enquanto que a tomografia não consegue diferenciar, a ressonância tem um certo papel com a difusão, o PET-CT é muito bom para tentar captar a área de recidiva local em meio ao tecido fibrocicatricial pós-cirúrgico. Em relação ao papel da ultrassonografia intraoperatória na metastasektomia, também esse é um trabalho que avaliou o papel do ultrassom nos pacientes que tinham realizado PET-CT pré-cirúrgico. Ele fala que o ultrassom ele teve um papel em auxiliar o cirurgião na cirurgia, só que, entanto, não identificou lesões adicionais, né, comparando ao PET-CT. Isso é completamente reprodutível para a ressonância. Os trabalhos mais antigos relatavam um papel importante da ultrassonografia intraoperatória para identificar e excluir esses pacientes, identificando lesões adicionais. Atualmente, eu acho que não tem tanto benefício em relação ao diagnóstico de lesões adicionais, mas principalmente em identificar a lesão para fazer nodolectomia ou para, eventualmente, guiar algum tipo de terapia intraoperatória, seja a radioablação. Em relação à avaliação de resposta da lesão primária intestinal, o que a gente pode utilizar seriam os critérios do TRG ou avaliação da difusão na avaliação pós-operatória. O TRG ele avalia em relação ao sinal da lesão e a caracterização da lesão na sequência T2. O TRG1 é a redução completa com o desaparecimento da lesão primária, né? O TRG2 seria uma redução importante da lesão com fibrose em mais de 75% da lesão. O TRG3 seria uma degeneração mucinoide da lesão, né, com redução mais de 50%, porém com presença ainda de tecido tumoral de vermelho. O TRG4 seria uma resposta pequena, com grande persistência tumoral e apenas pequenas áreas de fibrose. E o TRG5 seria a persistência da lesão ainda quase completa. Então aqui só uma avaliação comparativa. A gente vê uma lesão semianular na parede que vai desde a parede posterior à parede anterior do reto, né, entre mais ou menos 5 horas até as 2 horas aqui. E na avaliação pós-quimioradioterapia neoadjuvante, houve uma redução importante do tamanho da lesão, houve um aumento do sinal, significando justamente uma degeneração mucinoide da lesão. Isso não significa que é uma lesão de origem mucinoide inicial, mas significa uma resposta terapêutica. Aqui está um pouco difícil de ver, mas tem umas áreas de fibrose. Em relação também à difusão, era uma lesão que restringia bastante a difusão no exame pré-operatório ou pré-quimioradioterapia, e depois houve também uma redução importante da difusão. Aqui um outro caso, que não houve degeneração mucinoide, mas sim uma redução importante também das dimensões da lesão, com áreas de fibrose de vermelho. Em relação à avaliação de resposta das metástases dos implantes hepáticos, né, implantes secundários hepáticos, a comparação do